Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversas com as principais companhias do nosso mercado brasileiro. Desta vez, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Allied, mas antes, vamos aprender um pouco sobre como funciona o seu modelo de negócios. A Allied é uma das principais empresas de eletrônicos de consumo no mercado brasileiro. A companhia vende 1 em cada 11 smartphones adquiridos no país e tem um portfólio com diversos produtos de marcas como Apple, LG, HP, Samsung, Motorola e Microsoft. A Allied tem 3 canais de venda: varejo físico, varejo digital e também a distribuição. A empresa oferece ainda serviços complementares, incluindo serviços financeiros e seguros de smartphones. Foi fundada em 2001 e fazia importação e distribuição de telefones celulares e acessórios de eletrônicos no Brasil. Anos depois, com o investimento de uma empresa americana, expandiu o portfólio de produtos e passou a distribuir também notebooks, videogames, televisores e outros. Em outra frente, a Allied abriu as primeiras lojas de varejo da Samsung em shoppings no Rio de Janeiro e em São Paulo, e se posicionou como um vendedor relevante nos principais marketplaces do país. A empresa agora trabalha para rentabilizar algumas verticais e desenvolver a sua operação internacional, que começou no ano passado e superou todas as estimativas de crescimento já no primeiro ano. E para você que chega à nossa programação, lembre-se, é um programa semanal, então todas as semanas, todas as quartas-feiras, agora às 20 horas da noite, eu tô chique, eu tô no horário nobre aqui da BMC News, a gente fez essa atualização na grade de programação da TV, então todas as quartas-feiras às 20 horas você encontra uma companhia por aqui, uma companhia de capital aberto, com negociadas ações aqui no mercado brasileiro, então você pode aprender um pouco mais sobre como funciona o modelo de negócios, quais as estratégias de crescimento, quais os dificultadores ou oportunidades para a companhia no ano corrente, no caso 2024. E claro, você pode acompanhar essa nossa conversa com os materiais oficiais cedidos por essas empresas. Visite o canal de Relações com Investidores. É um pedido que eu sempre faço por aqui, sempre faço este convite. Toda companhia que tem ação negociada aqui no Brasil tem um canal direto de Relações com Investidores. Você pode acessar, basta buscar o nome da companhia e Relações com Investidores. Por lá tem relatório trimestral, que a companhia fez ou não nos últimos 3 meses ou no último ano também, estes dados compilados. Quais os principais projetos, comunicados oficiais, alguma notícia relacionada à companhia vai estar sempre por lá no canal de Relações com Investidores. Então é um convite que eu faço, todos os programas, já deve ficar na tua cabeça, investidor que acompanha aqui a programação da BMC News. Pega a colinha, vai lá no site da Allied, que é a companhia que vai acompanhar este nosso programa no dia de hoje. Busque pelos relatórios trimestrais, pelos informativos da companhia e acompanhe essa conversa que será muito bacana. Para falar um pouco sobre a empresa, nos tirar algumas dúvidas, eu gostaria de convidar à nossa tela Fabiana Lauan, CFA e diretora de Relações com Investidores da Allied. Seja bem-vinda à nossa programação. Prazer tê-la por aqui. Obrigada, prazer é meu. Obrigada para todo mundo que está nos ouvindo. Maravilha. Para quem está nos escutando, se acompanha mercado financeiro, se tem, talvez, uma lista de todas as companhias do Brasil em casa, fica passando essa lista todos os dias, conhece bem a Allied, uma companhia bem conhecida no mundo dos negócios para quem acompanha a Bolsa de Valores. Mas agora, para o consumidor em geral, talvez seja um nome não tão conhecido assim, mas uma companhia com uma operação já bastante extensa no Brasil, bastante longeva, atende a muitos varejistas por aqui. Então eu gostaria de começar essa nossa conversa colocando todo mundo na mesma página. Como funciona o modelo de negócios da Allied e, especificamente, quais os produtos que vocês negociam hoje no mercado brasileiro para entendermos um pouco a extensão dessa operação Allied aqui no Brasil? Tá bom. Gabriel, você sabe que esse ponto da Allied não ser uma empresa tão conhecida para o consumidor foi uma questão que foi muito trabalhada no nosso processo de IPO, né? Porque eu acho que foi uma dificuldade nossa. Quando a gente começou a falar com o mercado, a gente percebeu que o mercado não conhecia a Allied, apesar da Allied ser uma das maiores empresas nesse segmento de eletrônicos de consumo, né, que é onde a gente está. Então, a gente fez um trabalho extenso e eu percebi que as pessoas ficavam até surpresas de entender que a gente tem, então, se a gente pegar o nosso share de mercado, entre 8% a 10% de todos os eletrônicos, dos principais do nosso portfólio, de 8% a 10% é o share de mercado que a Allied tem. Então, se a gente imaginar que de cada 100 telefones vendidos no Brasil,
8%, 9%, vai depender um pouquinho do período, são vendidos pela Allied. Então, telefone, notebook, tablet, dependendo da categoria, é até maior do que isso, né? Em videogames, por exemplo, a gente é muito forte. A gente também tem uma presença no varejo físico com lojas Samsung. Então, assim, a gente tem um modelo de negócio que eu acho que foi ficando mais perceptível para o consumidor a partir do momento em que a gente fez o nosso IPO lá em 2021, começou a aparecer mais para o mercado em 2020. Mas, grosso modo, então, o que a gente tem como modelo de negócio de forma geral, né? A Allied é uma empresa que nasceu como uma distribuidora nesse mercado de eletrônicos de consumo. Originalmente, ela nasceu como uma distribuidora de smartphones. Isso há mais de 20 anos. E, ao longo desses anos, a Allied foi diversificando bastante o negócio. Então, como eu comentei hoje, além de smartphones, todas as principais marcas, tá? A gente vende também notebooks, tudo relacionado a acessórios de computadores, tablets, wearables, televisão, videogame. Então, a gente tem um portfólio bastante amplo dentro desse ecossistema de eletrônicos de consumo. Então, a gente fez a diversificação de portfólio. Então, hoje a gente é uma empresa com um portfólio bastante diversificado. E a gente também não é mais só uma distribuidora. Já há mais de 10 anos, a Allied é também uma varejista. Então, a gente tem 2 braços de varejo. Um braço de varejo físico, que os consumidores vão conhecer principalmente através das lojas Samsung. Então, essas lojas bonitas que a gente vê no shopping. A Allied opera, grosso modo, metade das lojas que a Samsung tem no Brasil. E a gente também tem uma operação de varejo digital, em que nossa estratégia não é ter o nosso site, por isso a gente não tem uma marca conhecida no varejo digital, isso de forma propositada, mas a gente atua como seller dentro dos marketplaces. Então, a gente tem um modelo bastante único, né? Então, imagina que as grandes plataformas de marketplace são nossas clientes através da distribuição, mas a gente também está lá no ambiente de marketplace dela, de alguma forma concorrendo com o portfólio dela. Então, de forma propositada, a gente optou por não fomentar a nossa marca. A gente é muito mais um seller que está lá para ajudar na composição do portfólio daquele marketplace, né? E para usar também o tráfego para converter vendas da nossa marca, que é Mobicom, né? Além disso, ainda no meio digital, a gente tem algumas parcerias estratégicas. Então, como, por exemplo, o iPhone para Sempre, que é um projeto que a gente fez, é um programa que a gente fez junto com o Itaú e com a Apple para vender, hoje, basicamente, telefones para clientes do Itaú, num modelo específico de... o cliente vai pagando parcelado 70% do aparelho em 21 meses, depois ele pode optar por devolver o aparelho, e no caso é a gente que recompra. Então, a gente faz esses programas estratégicos. Isso tudo eu acho que é importante lembrar da nossa origem como distribuidor. Então, a gente tem todo o nosso braço de varejo, mas a nossa origem como distribuidor faz com que a gente tenha uma participação muito forte do lado dos fabricantes. Então, a gente se posiciona como um parceiro estratégico dos grandes fabricantes para viabilizar todas as estratégias de capilaridade que eles tenham através dos nossos canais, seja distribuição, seja varejo digital, seja varejo físico. Então, em essência, a gente pode pensar nesses 3 canais. E o que a gente vem trabalhando desde então, né, para enriquecer o nosso posicionamento? A nossa distribuição, ela não é mais só uma distribuição Brasil. Então, ano passado, a gente lançou a distribuição internacional. Então, a gente tem uma operação em Miami. A partir de lá, a gente vende produtos eletrônicos para países da América Latina. É uma operação que já no ano passado atingiu uma marca aí de 1,8 bilhões de reais. Então, é uma operação bastante relevante. Além disso, na distribuição, a gente originalmente começou vendendo para varejistas. Hoje, a gente também tem uma presença nas vendas para empresas. Então, a gente também tem um braço B2B. A gente lançou recentemente um programa de locação para empresas. Então, isso tudo enriquecendo toda essa nossa proposta como distribuidor.
No varejo físico e no varejo digital, são as estratégias que eu comentei, né? As parcerias estratégicas no varejo digital. Além disso, a gente lançou uma operação de telefones recondicionados, recertificados, em que a gente capta telefones originalmente do programa, foi, né, onde deu origem a essa nossa operação de certificados, foi o iPhone para sempre, o programa que eu comentei justamente porque no final do ciclo do cliente, ele tem a opção de devolver o telefone. Perfeito. E a gente recompra. Isso dá origem a uma roda de negócio, né? Ele fomenta o nosso negócio de telefones recertificados, então a gente tem um laboratório, né? Todo padronizado, validado com todos os requisitos de qualidade dos grandes fabricantes. E a gente, depois de recertificar esse produto, a gente vende através dos nossos canais. A gente tem 2 quiosques da Trocafy, que a Trocafy é a nossa marca de recertificados, né? Então, temos 2 quiosques, temos um site e aí sim a gente fomenta a marca através desse site 1P, Trocafy, né? Então é um site próprio. E a gente também eventualmente pode vender para clientes da nossa distribuição. O fato é que a gente pode usar toda a nossa capilaridade de canais para entender qual que é a melhor forma de escoar aqueles produtos recertificados. Esse é um mercado que a gente aposta bastante, a gente quer se posicionar como líder desse mercado que tem muito a amadurecer aqui no Brasil. Entendi. E para complementar, acho que em termos de portfólio de negócio, a gente tem também uma solução de financiamento digital que a gente colocou originalmente nas nossas lojas da Samsung, chama Soudi. Então, é um financiamento que a gente provê para o nosso cliente que vai comprar. Eu vou falar sobre expansão, que a gente já saiu só das nossas lojas, mas originalmente, o cliente, quando ia numa loja nossa comprar um celular, ele tinha ali uma opção de pagamento que é o Soudi, né, essa nossa ferramenta digital. E a gente percebeu que era uma ferramenta que a gente conseguia alavancar vendas. Perfeito. Através dessa ferramenta, qual que é o grande diferencial dela? A gente fez uma camada de tecnologia em cima do Knox, que é o dispositivo de segurança da Samsung, em que a gente consegue um contato direto com o cliente. Inicialmente, a gente falou e a gente consegue, no limite, até restringir o acesso às funcionalidades daquele telefone. Inicialmente, a gente olhou e falou, acho que a gente tem uma ferramenta de cobrança aqui. De fato, ela é uma ferramenta de cobrança. Mas a gente começou a perceber que ela é muito mais uma ferramenta, que ela tem um potencial muito grande como uma ferramenta de relacionamento. Então, através disso, a gente tem taxas de recompra hoje na casa dos 40%, muito pelo sucesso desse relacionamento que a gente consegue de forma direta com o cliente. Em termos de abrangência, a gente começou nas nossas lojas da Samsung, depois a gente expandiu para lojas da Samsung distribuídas no Brasil. Que não fazem parte do portfólio da Light. Perfeito. Você tem basicamente metade das lojas que são no portfólio de vocês e expandiram para o restante das lojas que não fazem parte do ambiente. Para o restante das lojas que não são operadas pela Light. E recentemente a gente começou também a expansão para lojas de operadoras. A gente está falando aqui de telefones Samsung, né? Então a nossa tecnologia ela conversa com o Samsung, que hoje é líder, né, de mercado em volume de telefones. Então é uma ferramenta que a gente acredita também bastante no potencial. Quando a gente olha esse portfólio como um todo, acho que a Light deixou de ser já há algum tempo uma distribuidora / varejista para construir um modelo de negócio muito mais robusto e muito mais diversificado. Então, a gente pode até conversar sobre o ano passado. Se a gente pegar o ano passado, nosso mercado aqui no Brasil é um mercado que ainda está passando por um cenário bastante desafiador, né? Depois de um crescimento muito grande do consumo que a gente teve em 2020, 2021, 22 e 23. Aquela demanda represada já atuando sobre 2020 e 2021. Exatamente, porque quando a gente teve o cenário de Covid, muita gente não podia sair, acabou investindo muito no melhorar ali a estrutura. O ambiente de home office, então compra notebook, compra alguns periféricos, eu vou trocar meu telefone, porque eu estou utilizando muito meu telefone para me conectar com as pessoas. Então você tinha aquela demanda represada
E até as pessoas, por não saírem de casa, acabaram reduzindo alguns custos e tinham este recurso, talvez, para investir num aparelho de telefone, atualizar o aparelho. E aí a gente viu um cenário complicando nos últimos anos. Então não é que as varejistas elas pioraram, é que a gente veio de uma base comparativa tão forte em 2020 e 2021 que ficou difícil continuar o crescimento no ritmo que estava, né? Exato. A gente tem ainda um cenário bastante complicado. Teve juros subindo no Brasil, a gente teve as condições de consumo também piorando. Talvez, por exemplo, se a gente olhar para crédito, inadimplência subindo, o potencial o ritmo de consumo também diminuindo. Então, o cenário mudou nesses últimos 2 anos. Então, a gente teve talvez um período de, se não estabilidade, de resiliência para a companhia. Né? Exato. De certa forma, então, o que a gente vê, nosso mercado, como né, a gente está falando, com um resultado mais retraído. Por outro lado, a gente teve o resultado da nossa operação internacional super positivo, né? Crescendo, de forma, a gente revisou o guidance 3 vezes, né, da operação internacional. Então, quando a gente olha isso, a gente vê a companhia muito diversificada nesse sentido, né? Eu acho que essa amplitude de portfólio, de modelos de negócio que a gente veio desenvolvendo, fez com que a empresa tivesse um modelo muito mais resiliente. Essas parcerias estratégicas todas, né, que a gente tem feito, elas têm um posicionamento diferenciado. Então, também a gente não fica tanto ali na competitividade mais ferrenha do varejo. Então, eu acho que tem muito isso. Assim, eu vejo que a gente saiu do ano de 2023 uma empresa muito forte e acho que os nossos resultados eles comprovam isso, né? Então, um ano que foi todas as empresas de varejo, né, com resultados muito ruins por conta do cenário, a gente gerou 100 milhões de lucro líquido, ajustado ainda, porque o contábil seria ainda maior. Então, a gente gerou 100 milhões de lucro líquido, que na nossa visão foi um sucesso dado o cenário que a gente teve. Perfeito. Então, um cenário bastante interessante. Inclusive, a gente teve, por exemplo, pegando o resultado mais próximo, acho que um 4º trimestre com um lucro líquido acho que quase 3 vezes maior em termos ali contábeis do que o do ano anterior. Então, terminou o ano muito bem com essa surpresa positiva da operação fora do Brasil, essa operação internacional, que tem como sede nos Estados Unidos, mas também que provém produtos para o restante da América Latina. Exato. Então, são vários pontos aqui para a gente abordar com calma. Você até me dificultou a tarefa de explicar para quem está nos assistindo, talvez, como funciona o modelo de negócios da Allied, porque diversificou tão bem essa área de atuação que a gente não tem como mais classificar. Ah, não, é uma distribuidora de aparelhos eletrônicos. Ah, não, é uma varejista. Tem serviços financeiros. Então, a gente tem um modelo de negócios bastante diversificado e eu acho que faz parte também dessa resiliência da companhia, contar com mais de uma fonte de renda. Operação internacional, esses serviços financeiros também. Se não está muito bem no varejo, mas está bem na distribuição, se não está muito bem na distribuição, pode estar bem no varejo. Então, a gente tem um modelo de negócio bastante diversificado e a gente vai aos poucos, ao longo deste programa, entrando em cada uma dessas portinhas e tirando as dúvidas de quem está nos assistindo. Para a gente ter uma dimensão geral de como a Allied trabalha no modelo de distribuição, que é o primeiro modelo que vocês aplicaram, foi como surgiu a companhia, como uma distribuidora desses aparelhos eletrônicos, o que eu consigo entender? É um intermediário entre a fabricante e os lojistas, os varejistas, os marketplaces. Qual que é o papel da Allied nesta relação? Afinal, a empresa pode ir diretamente, talvez, na fabricante e pedir estes modelos? Que tipo de companhia que busca a Allied na compra de aparelhos eletrônicos? São companhias de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, que vão até vocês, batem na porta e buscam por esse tipo de serviços? Essas parcerias elas foram construídas ao longo do tempo, mas eu tenho como dar uma cara para este consumidor que normalmente utiliza o serviço da Allied? Acho que se a gente fosse olhar no livro texto, a gente imaginaria que o cliente da Allied na distribuição são os varejistas pequenos e médios que não acessam diretamente o fabricante. Às vezes por uma questão de volume, às vezes por uma questão ali do fabricante não conhecer muito aquele varejista, então acaba não... E
vai depender muito da capacidade que aquele fabricante tem de atender diretamente, porque para atender diretamente ele precisa se preparar para isso. Então, e isso varia, a gente tem fabricantes que são mais capilarizados, que atendem mais diretamente, né, os clientes, do que outros que são menos capilarizados. Então, a Apple, por exemplo, é um fabricante pouco capilarizado, que acaba usando muito o distribuidor. A Samsung é um fabricante mais capilarizado, que acaba vendendo diretamente por uma base maior de clientes. Então, se a gente fosse imaginar no livro, seria isso, né? Pequenos e médios. Mas o que a gente percebe é que os clientes da Lide, os maiores clientes da Lide, são os grandes varejistas. E por que isso? A gente tem uma estrutura comercial em que a gente atende todos os perfis de varejista de diversos tamanhos. Então, a gente estrutura a nossa área comercial para atender os grandes, a gente tem estrutura para atender os médios, os regionais, né? E a gente tem estrutura também para atender os pequenos. E por que a gente acaba tendo como cliente os grandes os grandes varejistas? Porque a gente tem uma questão estrutural no nosso mercado, que é, nosso mercado ele é muito puxado pelo varejo, as vendas dos eletrônicos ocorrem no varejo. É diferente se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, que as vendas de smartphones, via de regra, acontecem de forma muito concentrada em operadoras. Aqui é varejo. E a gente tem o varejo, ele tem uma dinâmica de tempo muito rápida. Então, hoje, algum determinado varejista pode decidir que ele quer fazer uma promoção de algum produto específico, alguma marca específica no final de semana. Na outra ponta, a gente tem fabricantes que têm um lead time, né, que é o tempo que ele consegue disponibilizar o produto, que gira em torno de 6 semanas. Então, ele não consegue atender o varejista no prazo que ele precisa. E isso é estrutural do nosso mercado. Então, se a gente pegar historicamente, a participação do distribuidor no mercado de eletrônicos, de forma geral, assim, média, é em torno de 20%. Isso pode aumentar em alguns momentos, diminuir em outros. Mas a média é 20%. A média é 20%. Em alguns momentos em que, por qualquer motivo, o fabricante queira vender menos diretamente, seja, por exemplo, recentemente, caso em que o fabricante está com menos apetite a risco de crédito. Perfeito. Ele fala, esse cara não, né, ele acaba restringindo um pouco Ele seleciona quem vai comprar aquele tipo de produto e fala, o seguinte, eu prefiro evitar o risco do que ganhar na venda do produto. Né? Então, a gente até brinca lá dentro que a gente fala que o distribuidor, quando o mercado está muito calmo, o distribuidor tem um papel menor, né? Quando o mercado está mais agitado pelo motivo que seja, o distribuidor acaba tendo um papel maior. Então, assim, dadas essas flutuações, via de regra é 20%, 18%, 20% a participação do distribuidor. A Lide tem em torno de 45% disso, aí dá o nosso market share ali de entre 8% e 10%. Entendi. E a digitalização do varejo acelerou ainda mais essa necessidade, talvez, de um produto assim, de maneira imediata. Eu vou lá na Lide e falo, eu não tenho 6 semanas para esperar, porque 6 semanas na internet é um ano inteiro, né? Uma demora absurda. Sim. Então, a digitalização do varejo também beneficia, talvez, essa relação de maior agilidade de um distribuidor. Exato. Entendi. E aí, por exemplo, a gente olha para esse cenário, a batata quente cai no do distribuidor quando o cenário aperta um pouco. A gente viveu justamente essa condição de crédito um pouco apertada neste último ano, vou colocar assim, porque 2023 foi um capítulo à parte no crédito privado, no financiamento de algumas iniciativas de varejo. A gente teve alguns casos com grandes varejistas, com não cumprimento efetivamente de obrigações com os fornecedores, mas de dificuldades por conta justamente de balanços operacionais. A gente teve caso Americanas que acabou mexendo bastante com o mercado, inclusive tinha bastante participação em compras da própria Allied, e isso acabou não afetando apenas Americanas, mas sim a capacidade de financiamento de grandes varejistas para aquisição de estoque, para ir atrás de uma Allied ou da fabricante em si, para comprar esse tipo de produto. Você acredita que este cenário de dificuldade de autofinanciamento das varejistas, ele está se arrefecendo? A gente tem talvez um início de 2024 melhor do que o meio de 2023, essa crise ela já está se arrefecendo, ou ainda há essa batata quente que vai cair no colo das distribuidoras, porque a restrição com as fabricantes ainda está
bastante alta? Eu acho que esse cenário veio de uma conjunção de fatores. Perfeito. Então, a gente tem um monte de drivers macroeconômicos É o juro muito que alto, levaram a a dificuldade de isso, financiamento, sim. que a gente consegue perceber que estão se dissipando de alguma forma, né? Então, com expectativa de redução de juros. Hoje saiu dado de confiança de consumidor, confiança dos consumidores melhorando. Então, de forma geral, isso tudo tende a melhorar o cenário, né? E aí o varejo, acho que foi um setor que sofreu muito com isso, deveria ir melhorando nessa toada, né? Então, o caso de Americanas especificamente, Americanas é um cliente nosso, né? A gente tinha recebíveis de Americanas, mas até por conta da gente tomar esse risco de crédito dos clientes, essa temática de risco de crédito, para a gente, ela é muito crítica. Então, a gente está muito próximo dos varejistas que a gente dá crédito, a gente trabalha com seguro de crédito, então a gente não teve perda, né, nesse caso específico. Então, é uma área que para a gente é bastante estratégica. Então, acho que a gente navegou muito bem. E eu acho que se a gente pensa nos drivers macro, né, que de alguma forma trouxeram esse resultado, se dissipando, eu acho que a gente deveria ter sim uma tendência de melhora. Além disso, além dos drivers macro, a gente tem expectativa, como a gente teve 20, 21 muito fortes, 22, 23 mais devagar, a gente tem expectativa de retomada em 24 e tem uma série de forças que deveriam corroborar para isso, né? Então tem a troca de smartphones, no caso especificamente de smartphones, mas de aparelhos que foram vendidos lá em 2021, que já chega no final da vida útil. Então, ele já começa um ciclo de troca de grande parte do que foi comprado em 2021. Além disso, a gente tem novas tecnologias chegando, né? Então, a gente tem muita coisa que está com inteligência artificial embarcada, por exemplo. Então, esses saltos de tecnologia, eles também ajudam a propulsionar vendas nesse sentido. Há, por exemplo, modelos de smartphone que não contam com a conexão 5G. Foi uma mudança importante recentemente. Mudou para o 5G, meu telefone, creio eu, não tem esse tipo de conexão, mas já vi colegas e conhecidos que mudaram de telefone justamente para ter uma conexão um pouco mais rápida. Então, esses saltos tecnológicos motivam também algumas trocas de aparelhos que estão no mercado e que também já estão chegando no final da vida útil. Exatamente. Então, vocês conseguem fazer um cálculo mais ou menos em relação à demanda que tiveram no passado e que pode aparecer no futuro. E eu acho que a questão do 5G ela é importante, mas a gente vê uma força muito grande vindo dessas iniciativas de inteligência artificial. Então, você vê telefones agora saindo, né, com ferramentas ligadas à inteligência artificial que são super inovadoras. Então, isso deveria, sim, ajudar também o crescimento. Então, juntando esses drivers específicos do setor, junto com melhora nos indicadores macroeconômicos, deveria sim, de forma geral, dar uma melhorada nesse 2024. Então a gente vai ter que monitorar o mercado, justamente essas expectativas ligadas ao consumidor, confiança do consumidor, acho que é um dado importantíssimo para vocês. Não sei se vocês acompanham especificamente esses dados de varejo com bastante proximidade. Como é que funciona esse monitoramento da macroeconomia brasileira para tentar projetar a necessidade da operação de vocês? Quanto que eu vou precisar de estoque? Será que eu vou ter um aumento de demanda? Como é que funciona esse jogo de cintura para seguir o ritmo de uma economia tão complicada quanto a nossa? Porque, ora estamos bem, ora a gente está numa franca trajetória de queda de juros, e aí de uma hora para outra muda o cenário nos Estados Unidos, muda um pouco aqui, expectativa para o futuro já se altera completamente. Sim. Então é um jogo complicado também, né, para vocês. Eu te diria que assim, para a Allied, a área a gente chama ali de área de compras, né, de produtos, é uma das mais estratégicas, né, porque a gente é uma empresa que está num mercado competitivo e a assertividade no processo de compra, para a gente é muito importante, né? A partir do momento que a gente tem a distribuição com aquela margem dada ali, normalizada, margem bruta em torno de 9% a 10%, se a gente fica carregando estoque acima do que a gente deveria, porque não teve assertividade na compra, é algo que depois vai impactar muito na nossa geração de caixa.
Então, nesse sentido, a nossa gestão de compras ali é uma das áreas mais estratégicas da empresa, né? A gente monitora não só isso, como monitora também muito das expectativas que a gente tem especificamente com relação ao nosso mercado. Essa é uma área-chave para a gente. Entendi, uma área importantíssima e é justamente aí que o investidor vai encontrar o diferencial na distribuidora, na companhia que está ali no intermediário. Justamente saber o momento de comprar e saber exatamente para quais os consumidores também distribuir esse conteúdo. Eu queria até chamar a atenção nesse ponto específico, que eu acho que a gente, como eu comentei, a gente gerou 100 milhões de lucro no ano passado, mas teve um outro destaque super importante, que foi a nossa geração de caixa operacional. Então, a gente gerou mais de 700 milhões, foram 780 milhões de caixa operacional, que vem justamente nessa nossa disciplina na alocação de capital e na nossa gestão de capital de giro, né? Então, contas a receber, né, o prazo que a gente recebe dos clientes, a nossa gestão assertiva de estoque, nossas negociações com os fornecedores. Então, a nossa geração de caixa foi muito alta no ano passado. Um outro ponto que ajudou nesse indicador especificamente é que essa operação internacional, que tem tomado uma relevância importante na receita da Allied, ela tem um ciclo de caixa muito positivo. Então, a gente recebe à vista, a gente estoca muito pouco tempo. Então, ela é uma operação que ela ajuda muito também na geração de caixa. Perfeito. Então, quando a gente junta isso tudo, não foi só o resultado em termos de receita e lucro que foi positivo no ano passado, mas a geração de caixa também foi muito importante. E aí muito ligada a toda essa questão de gerenciamento de capital de giro. Gerenciamento de capital de giro é aquela velha máxima, para quem está no meio do caminho tem que saber comprar e saber vender no tempo certo. Então a Allied trabalha muito nessas duas pontas, saber comprar muito bem esses produtos, montar o seu estoque para que ele não fique muito tempo em casa e saber vender justamente para escolher os melhores parceiros, distribuir esse conteúdo da melhor forma, saber mesclar um mix de produtos ali que interesse ao mercado. Eu vou falar justamente sobre isso, talvez diferenças de mix na distribuição de vocês aqui no Brasil e na operação internacional. Sei que tem algumas diferenças. Eu tenho um rápido intervalo, mas tem muito assunto ainda nesta conversa com a Allied. Nós vamos usar um rápido break comercial, mas na volta tem mais BMC Business por aqui. Estamos de volta ao BMC Business, desta vez conversando com a Allied, comigo na bancada, Fabiana Lauan, CFA e diretora de Relações com Investidores da companhia. A gente estava num ótimo papo, inclusive perdi completamente noção do tempo aqui no programa. O pessoal teve que assinar para mim ali fora no estúdio, falando: Gabriel, já deu 30 minutos de conversa, passou muito rápido, a gente estava falando sobre modelo de negócio, sobre essa dificuldade macroeconômica que estamos enfrentando no momento, e há uma série de outras verticais, a gente falou sobre distribuição, mas uma série de outras verticais que eu queria abordar aqui contigo na conversa. Inclusive, essa vertical nova, teoricamente, na companhia, de produtos seminovos, de aparelhos ali voltados a um público diferente. Eu até quero entender com você se é realmente um público diferente do que aqueles que vocês já atendem no varejo direto e também nestes produtos que vocês vendem à distribuição. Qual que é o raio-x, o que vocês conseguiram avaliar deste primeiro momento da avaliação de seminovos, que está se expandindo aos poucos? Acho que são dois quiosques, né? Isso. 2 quiosques, duas operações físicas, tem a operação digitalizada. Qual foi a avaliação geral? Vocês sentiram um conforto na exploração deste novo mercado para vocês? Gabriel, acho que a gente se preparou muito para entrar nesse mercado. Perfeito. Então, assim, é um mercado que a gente sempre gostou, mas que a gente nunca tinha entrado de fato, porque a gente entendia que era um mercado em que faltava uma oferta consistente de produtos. A partir do momento em que a gente faz o programa do iPhone para sempre, né, com a Apple e com o Itaú, a gente garante um fluxo de produtos, porque você não precisa ficar procurando bons aparelhos no mercado. Esses aparelhos já estão na base de clientes. Os aparelhos já estão na base de clientes e, apesar da gente não saber quanto percentualmente, a gente sabe que uma parte dos clientes vai devolver aquele aparelho e que a gente precisa ter o que fazer com aquilo, né? Então, a gente recebe aqueles aparelhos, nesse momento a gente garante o fluxo, que era o que na nossa visão faltava para estruturar um modelo de negócio de fato sustentável.
E a gente se preparou muito, né? Porque foram 2 anos para começar a receber os primeiros aparelhos. A gente se preparou para atender esse consumidor final diretamente. Então, a gente montou o nosso site, que é a Trocafy. A gente investiu bastante na marca, em entender como é que é a conversão dessas vendas, que era algo que para a gente era novo, porque a gente nunca operou o 1P propriamente dito, né? Então, a gente se preparou para receber esses aparelhos. Tecnicamente, toda a nossa estrutura lá do nosso laboratório de certificação que fica aqui no nosso centro de distribuição em Jundiaí, todo pronto, todo homologado pelos fabricantes. E a gente começou a escoar através dos nossos canais. Isso tudo foi muito bom. A gente começou a perceber que tinham, como toda operação muito no início, tem coisa que você vai ajustando. Então, qual que é a melhor forma de conversar com o cliente, aquele que está na época de renovar o ciclo? Qual que é a melhor forma de conversar com ele? Isso tudo a gente foi aprimorando. A venda em si, seja no nosso site, seja no quiosque, seja para distribuição, isso tudo foi um processo que foi amadurecendo. Eu te diria que hoje a operação ela já está super redonda. Uma coisa importante também antes disso, a gente foi tentar entender quais eram as características primordiais para o nosso cliente. Então, o que fazia um cliente optar ou não por comprar um smartphone recertificado? Quais eram as características que para ele eram relevantes? E a gente percebeu que a confiança tinha uma participação muito importante nisso. Então, desde então, a gente tem construído o nosso modelo de negócio prezando muito pela qualidade, pela experiência do usuário e pela qualidade, de forma que a gente consiga contribuir para o consumidor ter mais confiança nesse processo de compra de um telefone usado ou recertificado, no caso. Então, a gente foi construindo isso. Hoje em dia, a gente está muito bem posicionado no mercado, né, em termos até de imagem, né, da Trocafy. Eu acho que a gente tem sido muito bem sucedido nessa construção de confiança. A operação, seja captação, recertificação e venda, está super redonda. Então, onde que a gente tem gastado os nossos esforços? Principalmente agora em captação. Então, para a gente acelerar cada vez mais essa roda, captar mais. Então, a gente tem aberto esse leque de captação. A gente não capta só telefones do programa iPhone para sempre, a gente também capta nas lojas da Samsung. Entendi. Samsung tem iniciativas de estimular o trade-in, que é justamente você usar o seu usado como parte de pagamento em épocas de lançamento. Então, a gente compra esses telefones na loja da Samsung. Não é um modelo parecido, mas também é um modelo que gera fluxo de aparelhos para talvez uma operação exatamente. De vocês. Perfeito. Então, isso tudo a gente vai gerando volume de captação, levamos para a nossa operação de recertificação, que tá redonda, e escoamos através dos nossos canais de venda. Então, acho que foi um sucesso a operação, e quando a gente pensa na operação, os 3 canais, os 3 bloquinhos, né, que é captar, recertificar e vender, tão redondos, e a gente agora tem trabalhado muito em alavancar cada vez mais essa operação, principalmente através da captação, cada vez mais. Então, a gente tem aberto aí o leque de captação de produtos. Perfeito. Só para o pessoal entender aqui, alavancar não é tomar dívida neste não, caso. Alavancar é utilizar a estrutura que já está dentro da casa de vocês para aumentar o potencial da operação em si. Você tem a mesma estrutura, mas você está vendendo mais, gerando mais caixa, gerando mais EBITDA. Então, essa é a cara da alavancagem. É né? isso. Perfeito, só para quem está nos assistindo. Porque eu falo de alavancagem todo dia, eu falo, não, alavancagem da empresa XYZ, falando de dívida. Então, só para eu tirar a dúvida de quem está nos assistindo, eu falo, pô, eles vão tomar dívida para a operação? Mas não, é outro tipo de alavancagem que a gente traz por aqui no business. E aí, por exemplo, onde você gera a margem desse tipo de negócio? Onde vocês conseguem gerar valor para a Trocafy e para dentro da operação Allied como um todo? Porque vocês já têm essa boa base de clientes com iPhone para sempre e também com as lojas da Samsung, mas onde vocês conseguem tornar todo o trajeto de compra, recertificação e venda como um trajeto viável e rentável para a operação de vocês?
A gente tem a nossa plataforma de precificação, então quando o cliente vai... iPhone para sempre é um caso específico porque a precificação ela é feita já no momento em que o cliente entra no programa. Entendi. Tá? Mas para os outros clientes, como por exemplo um cliente que vai na operação na loja da Samsung e usa o aparelho dele como forma de pagamento, a gente tem ali já uma plataforma que a gente consegue precificar ali no momento da venda, da compra, no nosso Perfeito. caso, o aparelho. Então a gente precifica esse aparelho, depois a gente leva para dentro de casa, faz a recertificação e a gente vende. No final do dia a gente tem justamente essa margem mercantil, que para a gente, grosso modo, não é muito diferente da margem que a gente opera no nosso varejo. Entendi. Então é de fato margem mercantil. Era um mercado não explorado por vocês, demorou para vocês sentirem essa confiança necessária para entrar, e agora vocês trabalham basicamente com um modelo de negócio parecido, com margens próximas, mas agora com um mercado endereçável maior por conta desse público que gostaria de adquirir um telefone, um aparelho celular recertificado. Exato. Hoje só funciona com aparelhos celulares ou vocês estão expandindo aos poucos para os outros produtos do portfólio de vocês? Porque tem bastante coisa. A gente falou de videogame, falou de tablet, notebook. Funciona só para os telefones, aparelhos celulares? Hoje... E é uma operação nova, né? É uma operação nova. O ano passado foi o primeiro ano inteiro de operação. A gente ainda está focando em smartphones. E aí, como eu comentei, né, a gente está estimulando cada vez mais a captação de smartphones. Acho que ainda vamos amadurecer um pouco mais esse mercado e depois nada nos impede de expandir para os outros. Perfeito. Falando em expansão em novos mercados, eu falei sobre essa conquista da Allied em 2023, do aumento, inclusive, da operação com os aparelhos recertificados, mas eu queria falar de uma grande conquista de 2023, foi a operação internacional, a saída da Allied para a aplicação do mesmo modelo de negócio, talvez, em outros países aqui da América Latina, sediada a operação lá nos Estados Unidos. Vocês revisaram guidance 3 vezes para essa operação. A gente começou com uma ideia, no meio do ano tivemos outra mudança, no final do ano mais uma, e aí sim a gente conseguiu acertar no final do ano, quando a gente fechou a operação, passou a régua na linha final, a gente no terceiro guidance aí ficamos dentro da estimativa da companhia, mas muito acima da estimativa da companhia se a gente comparar com o começo do ano. Vocês sentiram a água, sentiram que é possível aplicar este mesmo modelo de negócios mesmo num mercado em que não atuava, em que talvez tivesse uma barreira de entrada muito forte? Como é que foi essa primeira entrada e o primeiro ano da Allied com os mercados internacionais? Sobre a barreira de negócio, eu acho que é importante ressaltar, lá atrás quando eu falei que a Allied se posiciona como um parceiro estratégico dos grandes fabricantes, a gente usou essas parcerias estratégicas justamente para se inserir nesse mercado. Então, é nesse sentido que essas parcerias estratégicas, elas abrem portas para a gente. Então, a gente começou essa operação internacional com a Apple, especificamente. Ela trabalhava com poucos distribuidores que revendem para a América Latina e a gente foi ocupar um desses espaços. Então, mais uma vez, se posicionando como um parceiro estratégico de um grande fabricante. Então, nesse sentido, a gente teve uma abertura para começar. Quando a gente fez o primeiro guidance, que era 600 milhões de reais, realmente era o que a gente imaginava de forma pé no chão, né? De forma que a gente era o resultado que a gente ia ter. Só que o resultado foi muito maior do que isso. E eu não tenho outra explicação para isso a não ser a assertividade comercial. Então, acho que a gente foi muito bem sucedido e tem sido muito bem sucedido na nossa estratégia comercial. Então, seja em prospecção de clientes e seja em aumento da venda para os mesmos clientes, né? Em conseguir aumentar a venda por cliente. A gente aumentou também o portfólio ao longo do ano. Então, no fundo, não teve mágica, no sentido de não ter uma variável que explica o resultado que aconteceu ao longo do ano, a não ser a assertividade comercial que a gente acabou tendo de fato. Perfeito. No resultado, último resultado do ano, vocês
identificaram que a operação ela já não é mais uma operação incipiente, mesmo Isso. com apenas 1 ano de idade. Então, na avaliação geral, é uma operação incipiente, mas pelos resultados que vocês conseguiram atingir, ela não é mais uma operação em início. Então, você acredita que já atingimos uma maturidade? Porque até o guidance não vai mais ser publicado para esses próximos anos. Foi uma necessidade, acho que vocês não costumam publicar guidance para a operação em geral, mas publicaram para essa por conta da entrada no novo mercado, o desenvolvimento dessa nova linha de negócios. Agora a gente para de ter essas perspectivas, vai ficar para o analista, então analista, um abraço para você que vai ter que fazer conta aí o ano inteiro, mas aí a gente fica olhando para frente e dá para identificar que essa operação ela já está madura ou se já está numa fase mais avançada de amadurecimento? Ela não está madura, mas ela também não é mais incipiente como ela era. Então, naquele momento em que a gente começou a operação, a gente de fato sentiu a necessidade de mostrar o que a gente estava enxergando de oportunidade ali, que eram os 600 milhões de reais que a gente falou no primeiro guidance. Dito isso, é uma operação que ela não está madura, ela está estabelecida. A partir de agora, ela tem os drivers de crescimento dela. Então, a gente tem ampliado de forma constante número de fabricantes, né, que a gente representa nessa operação internacional, produtos, clientes, alcance de clientes. Então, é uma operação que agora segue todos os seus drivers de crescimento, mas a gente não viu mais a necessidade de balizar o mercado com relação ao resultado dela da mesma forma que a gente faz com as outras. Em relação a portfólio, hoje vocês estão com Apple, Google e cartões de memória. Esses são os 3 principais produtos e Motorola. que vocês... E Motorola também. Ingressou recentemente também no Sim. portfólio, né? Então são 4 principais parceiros ali comerciais para distribuição na América Latina. Então, a operação é nos Estados Unidos, pelo menos sediada nos Estados Unidos, Isso. mas a distribuição é para países na América Latina, outros mercados aqui latino-americanos. Exatamente. Tá, perfeito. E aí, por exemplo, há uma perspectiva de expansão de novos mercados? Como é que está essa relação? Porque são muitos países aqui no nosso continente, não sei se vocês já estão atendendo a maioria deles, mas eu creio que seja um número bastante elevado pelos últimos balanços que eu acabei lendo. A gente tá atendendo 16 países. Tá, é muita coisa também mas faz parte a gente ampliar. É que muitos dos nossos clientes são distribuidores menores, que não têm acesso direto ao fabricante, então ele compra da Allied para aí sim capilarizar para outros países, né? Então a gente atende um número restrito de clientes ainda. Então, assim, a gente tem a ambição de ampliar o número de clientes e o número de países. Perfeito. Inclusive, a gente teve toda essa operação vigorosa em 2023. Por que foi vigorosa? Nós tivemos bons números, uma resiliência, enquanto o setor de varejo inteiro estava pegando fogo. 2023 foi uma bagunça para o setor de varejo. 2024 continua com essa tensão no ar, como a gente mencionava, o cenário macroeconômico. Às vezes complicou um pouco a relação das varejistas com as distribuidoras, com as fabricantes, com o próprio cliente. Então, a gente ainda está vivendo uma tensão e dificuldades na macroeconomia que acabam afetando as operações. Mas tivemos uma boa operação em 2023 e essa distribuição de proventos, de bonificações aos investidores, aqueles que estão acreditando na tese da Allied, estão juntos com vocês, tem uma base interessante de investidores e todo mundo, quando conversa comigo sobre a Allied, eu falo sobre JCP, sobre dividendo, então, para a gente explicar neste finalzinho de programa, a gente está encaminhando aqui a conversa para o final, como é que funciona a política de bonificação de investidores dentro da Allied? Por favor, só para a gente ter em mente como que vocês normalmente se relacionam com esses acionistas, por favor? Tá. A gente não tem uma política estabelecida de pagamento de proventos, tá? Então, é uma questão a ser discutida oportunisticamente no devido momento. Em assembleias, em reuniões de conselho, então a gente faz ali essa discussão sobre dividendos e outros proventos, caso a caso, é isso? Exatamente. Então, assim, a gente está em uma época que os resultados estão muito fortes, né? A geração de caixa está muito alta, então a gente teve 2 pagamentos recentes de proventos bastante relevantes, mas a gente não tem uma política definida com relação a isso. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando da outra parte do acionista, aquele acionista que está namorando a ação da Allied, falando, olha, eu gostei muito da companhia, da operação, mas aí quando olha, por exemplo, para alguns indicadores da ação, ele fica um pouco preocupado, principalmente com o volume financeiro, o volume de negócio da ação. Como é que está o trato de vocês, a preocupação em melhorar esse ambiente de negociação de ações da Allied? Vocês acreditam que esteja com volume baixo? Vocês acreditam que
com o trabalho constante do Departamento de Relações com Investidores, a gente pode melhorar essa relação? Como é que está este trato do volume, por favor? A gente tem negociado mais ou menos R$1 milhão por dia. Então, a Light é uma small cap. E o que a gente percebe é que a liquidez, no nosso caso, sendo uma small cap de varejo, ela secou quando o cenário econômico começou a ficar mais comprometido e que a gente começou a ter resultado ruim das empresas de varejo. Então, nesse momento, o investidor, ele já não quer olhar as empresas grandes do setor, né? Então, as small caps acabam sendo muito deixadas de lado. A gente faz as nossas atividades aqui de RI de forma constante, desde então, não paramos. Nossa área de RI é bem ativa, estamos sempre à disposição para conversar com os investidores, de todos os perfis. Fazemos roadshow com fundos. Participa do programa aqui do BMC Business, então estão conversando aqui direto. Então, a gente é uma área bem ativa, mas o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que a gente tinha muito pouca ingerência sobre a liquidez de fato, né? Assim, a gente percebeu que essa liquidez, a gente percebeu que o nosso papel nesse momento era muito mais cuidar dos fundamentos da companhia, que está num momento, né, difícil, não a companhia em si, né, que está num cenário macroeconômico difícil, o setor passando por um cenário difícil. A gente falou, vamos focar nos nossos fundamentos, vamos diversificar a companhia, vamos focar em rentabilidade, porque quando o fluxo financeiro voltar primeiro para as empresas grandes e depois para as small caps, o mercado vai ver o que a gente fez ao longo desse período. Então, a gente tem focado muito em fundamento mesmo. E eu acho que por tudo que a gente conversou aqui, acho que a gente tem sido muito bem sucedido nisso. Em diversificação, em rentabilidade, em geração de caixa. A gente tem focado nisso e tem mantido todas as iniciativas da área de RI também. E eu acho que a gente vai ser beneficiado quando o fluxo financeiro voltar especificamente para as small caps. Alguns indicadores aqui para quem está nos assistindo, nós tivemos já 30 bilhões de reais que saíram do mercado de investidores estrangeiros, e investidor estrangeiro é bem relevante aqui no mercado brasileiro. Nós tivemos também taxas que cresceram muito nos últimos meses, acho que nos últimos anos. A gente tem 2 anos de taxas altíssimas, por exemplo, para títulos do Tesouro, que competem diretamente com renda variável no Brasil. Sim. Não adianta a gente falar, não, tem o público da renda fixa, o público da renda fixa diversifica os seus investimentos e vai atrás de boas oportunidades na Bolsa de Valores, porque se você me oferece, como foi o caso de alguns dias atrás, IPCA mais 6,15 no Tesouro Nacional, é dificílimo você competir com qualquer coisa que tenha no mercado tradicional. É inflação mais 6,15%, então a gente vai secar a liquidez. O mercado já está negociando volumes bem abaixo do tradicional, bem abaixo do desejável para o nosso mercado brasileiro. Então há essa dificuldade de liquidez, de volume financeiro na Bolsa de Valores no Brasil. Então eu acho que é um dificultador também, principalmente para as small caps, que atraem menos o olhar dos grandes investidores. Afinal, nós temos, por exemplo, a Light, está no setor de varejo, dá para classificar como uma empresa do setor de varejo. Sim. A hora que eu vou fazer a minha atualização de mercado no dia, eu coloco na minha tela todas as empresas do setor de varejo, a Light está no meio. Mas o investidor está com tão pouco apetite para investir em varejo nos últimos anos, que a hora que ele bate o olho e fala, Light, não quero porque é do setor de varejo, o setor de varejo está pressionado, não tem boas operações, tem dificuldade de crédito, e aí é uma narrativa que se colocou sobre o setor e que dificilmente vai ser solucionado neste curtíssimo prazo. É um trabalho realmente de cuidar dos fundamentos de dentro da empresa que vocês estão buscando, né? Exatamente. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para frente, quero falar um pouquinho sobre 2024. Vocês não dão guidance, então não vou nem perguntar sobre isso, sobre quanto que vai ter de operação no final do ano. Mas falando em objetivos, quais os objetivos claros da Light neste 2024? É maturar a operação internacional? É focar, por exemplo, em serviços financeiros que também são oferecidos por vocês? É buscar rentabilidade? Quais são os objetivos claros para este ano para o investidor? A hora que chegar no final do ano e pegar o acumulado, o consolidado de 2024, ticar a lista falando, não, ela cumpriu todos os objetivos ou este objetivo ficou de lado. Como é que vocês estão olhando para a to-do list da Light neste ano? A rentabilidade que você comentou sempre é um objetivo, tá? Então, assim, eu acho que a gente toca os nossos negócios sempre de olho na rentabilidade. Tá. Eu acho que a gente tem alguns drivers muito importantes para esse ano. Então, os drivers macroeconômicos e os drivers especificamente do nosso segmento que a gente comentou, deveriam começar a estimular o mercado de eletrônicos de novo. Com isso, a nossa operação da Distribuição Brasil,
do varejo digital, quando a gente está na presença dos marketplaces, deveria voltar a crescer. Então, eu acho que é algo que a gente olha com muita atenção esse ano, essas operações específicas. O que tem despontado com um vigor muito grande é a operação internacional, de fato. Então, ela continua, na nossa visão, ela continua crescendo de forma significativa. E depois a gente tem as operações, as parcerias estratégicas, que é algo que a gente está sempre buscando novas, né? O fato da gente estar sempre junto com os fabricantes faz com que a gente esteja sempre pensando em novas oportunidades, novas parcerias. Então, eu acho que isso também é algo já corriqueiro do nosso dia a dia. E depois as iniciativas que acabam sendo menores, não em termos de crescimento, mas porque elas têm uma representatividade menor na receita, como a Trocafy, como a Soldi, é algo que a gente também ainda vê que a gente vê com muito bons olhos esse ano. Tem uma que eu não comentei que eu acho que ela é relevante para a gente, é o B2B. Então, também é algo que que é a venda para empresas. Perfeito. Né? Então, também é algo que a gente acredita bastante que cresce esse ano. A senhora chegou a mencionar ali no comecinho do nosso programa esse modelo de negócio que tem dentro do portfólio de vocês, de vendas diretas às companhias e também de aluguel de aparelhos às companhias, e pode também servir ali como uma vertical interessante de crescimento. Exato. Como é que vocês veem este futuro, talvez, do mercado B2B, que é um mercado já tradicional para vocês, ou vocês estão talvez maturando agora? Só uma correção, não são vendas diretas, né? Perfeito. Via de regra, existe sempre um parceiro Entendi. ali no meio, mas é algo que não é uma operação nova para a gente, Perfeito. mas é uma operação que a gente começou a dar um foco comercial há pouco tempo. Perfeito. Então, é uma operação que tem muito a amadurecer. Não é uma operação que se destacou no ano passado, e aí acho que não é só uma questão nossa, de forma geral, as empresas que vendem para o B2B, né, vendem para outras empresas, tiveram resultados não muito satisfatórios no ano passado, então essa operação específica nossa não foi um destaque positivo, mas também é uma questão cíclica, né? Então as empresas seguraram o investimento em tecnologia, né, em hardware no ano passado, mas a gente acredita que essa questão cíclica de fato volte. Então é algo que a gente vê como positivo para esse ano. Perfeito. Inclusive um dos desafios para o setor de varejo, creio que também para a Allied, tirar um pouco desse caráter cíclico do segmento, das vendas, Sim. que é o que vai ser carregado para esses próximos anos. Vocês devem estar trabalhando com essa diversificação, buscando novos mercados, buscando novos serviços para matar um pouco dessa ciclicidade, porque ninguém aguenta ficar vivendo de altos e baixos. Então a gente tem uma maturação, uma estabilidade nas operações é sempre mais saudável, deixa o investidor alegre, deixa a companhia também com bons resultados financeiros. E a gente vai, claro, acompanhar este processo de maturação da operação lá fora, processo de retomada aqui do setor de varejo no Brasil, uma melhora do cenário interno macroeconômico, e eu conto com a participação da Allied em próximos programas. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação, Fabiana. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, estou sempre disposta a voltar quando vocês quiserem. E eu queria deixar aqui o convite, você comentou no começo do site de Relações com Investidores, então queria deixar o convite para as pessoas acessarem o nosso site de RI, tem até uma parte lá em que a pessoa se cadastra no mailing, então ela vai receber diretamente no e-mail dela todas as informações importantes que a gente solta, e a gente está sempre à disposição para tirar dúvida dos investidores. Maravilha, um abraço a ti, agradeço imensamente, boa sorte no ano de Obrigada. 2024. É muito trabalho duro, sempre companhias aqui trazendo as operações mais abertas, explicando como é que funciona o modelo de negócio no BMC Business. Lembrando, gostou dessa conversa com a Allied? Na próxima semana terá uma outra companhia aqui para vocês acompanharem. Todas as quartas-feiras, às 20 horas da noite, eu estarei em uma conversa franca e direta com vocês e com esses grandes nomes do mercado financeiro brasileiro e das grandes empresas aqui do nosso país. Um abraço a vocês. Lembrando, nos sigam em todas as redes sociais, @bmc.news. Nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.